Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do podcast Rumo à Excelência. Eu sou Gustavo Arantes e responsável por acompanhá-los nessa jornada. Eu tenho pensado muito sobre o que é alta performance e cheguei à conclusão que performance não é sobre velocidade, e sim sobre consistência. E na Captas, a gente não fala que quem entrega performance é quem está sempre atarefado. É, na verdade, quem consegue entregar resultado. E esse é o tema de hoje. Como viver a alta performance. E para isso eu quero trazer a nossa convidada mais do que especial, ela que é médica nutróloga pelo Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em ajudar pessoas, atletas profissionais ou não, a tratar e prevenir lesões que podem vir a ocorrer durante a prática esportiva e também a melhorar o desempenho físico. A doutora Isabela Cruz vai ajudar a gente a entender como corpo, mente e hábitos se conectam e sustentam uma jornada de excelência. Isabela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer te receber. Obrigada, eu agradeço o convite, né, eu espero poder contribuir aí com muitas informações, eu acho que minha área também tem muito a ver com performance. Quando a gente fala em performance, a gente pensa às vezes em atleta, mas a gente hoje consegue muito jogar essa questão da performance para o empreendedorismo, para grandes empresas, para grandes CEOs, aí para a gente conseguir, como a gente vai conseguir levar a produtividade, a performance de um atleta para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, para a nossa vida no geral, né? Então eu espero poder contribuir aí com muita informação para poder ajudar todo mundo. Eu tenho certeza que vai muito. Isabela, e o que é exatamente uma pessoa que tem alta performance? Estar sempre ligado, ter altos e baixos? O que caracteriza alta performance? Eu acho que quando você começou o podcast, né, você falou muito sobre isso. A performance, a gente pensa que é sempre estar produtivo o tempo todo, de estar fazendo muita coisa, de estar muito atarefado, mas não necessariamente. É ter esse autogerenciamento, gestão de tempo, essa questão da constância, essa questão de entender que você não vai estar sempre num bom dia o tempo todo, mas que você precisa criar ferramentas para que mesmo em dias que não estejam tão bons ou tão produtivos, você consiga trazer resultado, e isso vai gerar constância. Não é sempre estar em 110%, mas tem dia que você vai estar 60%, tem dia que você vai estar 120%, e o principal é você manter essa constância. Então, quando eu falo de performance, é você conseguir trazer resultados com base numa constância aí, e também de ter essa disciplina e eficiência. E aí, quando você vai começar uma consulta sua, você provavelmente faz uma anamnese. Uhum. E a gente, quando na Captas vai entrevistar alguém, a gente também faz uma série de perguntas para entender se a pessoa faz sentido para a posição, se tem as habilidades técnicas, comportamentais. O que você, na anamnese, você consegue identificar se a pessoa tem alta performance, ou tem tendência a, ou tem espaço para você trabalhar e ela conseguir chegar? Tem alguma pergunta ou alguns gatilhos que você identifica? Eu falo que eu gosto de trabalhar muito numa entrevista aberta, né? Dificilmente eu começo uma anamnese com perguntas muito fechadas. Até porque se eu trabalho com perguntas muito fechadas, eu já corto um pouco a pessoa nesse momento dela poder se abrir e me dizer o que realmente faz sentido para ela. Eu começo fazendo perguntas muito sobre desafios, sobre quais são as motivações. Eu acho que isso ajuda eu a entender muito o paciente antes de conseguir fazer minhas perguntas mais da anamnese médica mesmo, e através dessas perguntas mais abertas eu consigo já perceber algumas questões ali quando você fala da disciplina, da consistência, e eu que lido muito com performance e querendo ou não também muito com emagrecimento, tem muita parte emotiva, muita parte de ansiedade, estresse. Eu acho que isso a gente pode levar para o mundo dos negócios também. O quanto um ambiente estressor, um ambiente ansioso pode afetar na produtividade de uma pessoa. Então, eu levo isso tanto para minha parte de resultados, falando em emagrecimento, falando em performance no esporte, e no resultado em si, né? Mas eu acho que isso a gente pode levar também para as pessoas, no caso da sua entrevista, o quanto você consegue perceber que o ambiente estressor pode ou não impactar na decisão dessa pessoa. Porque, querendo ou não, o mundo dos negócios vão ter essas questões de altos e baixos. Eu acho que o principal é saber lidar com, fazer esse autogerenciamento das emoções, né? O que a gente chama de inteligência emocional, que ficou um pouco clichê, mas que faz muito sentido. Só que o ambiente, muitas vezes, a gente não consegue mudar. Exato. E eu até falo que
eu ouço uma corrente falando, não, sua vida tem que ser equilibrada. E eu prego o oposto disso. Eu falo, cara, sua vida não tem como ser equilibrada, Exato. só que você precisa ter desequilíbrios conscientes. Vai ter época que você vai ter que trabalhar muito, vai ter época que você vai, talvez, fazer menos academia ou menos esporte do que você gostaria. Tem época que você consegue se dedicar mais à família, aos amigos. Uhum. E tem 5 pilares que eu acho muito difícil eles estarem sempre todos muito bom. Que é a parte de saúde, a saúde física, tá praticando atividade física, comendo bem, dormindo bem, ter uma vida social muito ativa, você conseguir encontrar todos os seus amigos ou quem você gostaria, na recorrência que você gostaria, tá trabalhando bem, ter sua vida conjugal Financeira. muito boa também, ao mesmo tempo, e por último, você ainda conseguir estudar. É difícil. Equilibrar os 5, para mim, sempre foram muito difíceis. Não tem como você conseguir ser 100% em tudo. Eu acho que aí tá o segredo também. De entender que vão existir esses momentos. Eu acho que as pessoas hoje também estão muito mais ansiosas porque quer conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas quer que também tudo fique 100% o tempo todo, só que não vai ficar. A gente precisa entender qual é a fase que a gente tá, qual é o pilar que a gente vai precisar dar um pouco mais de atenção nesse momento, e o que eu sempre falo, e eu falo na questão tanto de manter peso, tanto quanto a gente pode levar para nossa vida, é fazer controle de danos. Então é Perfeito. aquilo, tô numa fase de estudos, mas eu também não quero perder meus amigos, quero ter meu social, eu não preciso sair todo dia, eu não preciso, mas pelo menos ali uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, ver os amigos, ter esse tempo pra você, pensando na questão mental, saúde mental, isso também é bom, né? Relacionamentos, seja afetivo, seja com amigos, eu acho que saber equilibrar tudo não é uma tarefa fácil, porque se fosse fácil, ninguém teria esses questionamentos, mas quando a gente consegue entender que são fases, eu acho que fica muito mais fácil da gente conseguir lidar com tudo isso. E aí você falou, ó, ter hábitos que te permitam a conseguir ter essa liberdade. E hábito é uma palavra que eu gosto muito, rotina é uma coisa que eu gosto muito, mas existem alguns hábitos que são inegociáveis para uma pessoa conseguir chegar em alta performance? Sim, é isso que eu sempre falo muito com os pacientes, eu sempre bato na tecla. Às vezes a gente sempre esquece do arroz e feijão, né, do básico bem feito. Às vezes chegam ali, o que eu posso tomar para ter mais performance, o que eu preciso fazer? Só que todo mundo esquece do simples. Por exemplo, uma boa noite de sono. A gente acha que o sono não tem tanto impacto, ou na maior parte das vezes ele fica como uma segunda opção. Se der tempo, eu durmo mais. Se der tempo... Só que o sono, ele é o principal, é onde regula os nossos hormônios de fome e saciedade, onde regula a nossa parte hormonal, onde regula o nosso cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Então, assim, eu acho que o sono entra num pilar importante. A gente acaba esquecendo também da questão da alimentação, e eu, como trabalhando aí com a nutrologia, consigo tentar linkar muito isso na rotina do paciente, porque muitas vezes a gente se alimenta, mas a gente não coloca os nutrientes corretos no nosso organismo. Então, a gente consome calorias, não necessariamente a gente está nutrindo o nosso corpo. E hoje, numa alimentação, num padrão de uma indústria, né, uma alimentação mais industrializada, a gente tem muitas calorias com poucos nutrientes. E são os alimentos mais rápidos. Tudo que a gente desembala e quer mais praticidade, geralmente não tem tanto nutriente. Então, eu falo que uma alimentação balanceada, com vitaminas, minerais, tudo isso nutre nosso cérebro também. Se a gente pensa só em açúcar ultraprocessado, a gente vai estar inflamando o nosso organismo, o que, pensando em parte cognitiva, também é ruim. Então, a alimentação. A água, todo mundo esquece, todo mundo bebe café e 1000 outras coisas, mas a água ninguém bebe. Então, eu acho que são pequenos hábitos que são simples, né, que a gente fala que é o básico bem feito, que todo mundo esquece, mas que funciona muito. E eu acho que o principal também que entra nessa questão de hábitos é a gestão do tempo, que foi exatamente o que você falou no começo do podcast. Se a gente começa a ficar muito atarefado e não ter essa gestão de tempo, a gente começa a atropelar muitas coisas que a gente está fazendo. Então, ter pequenas pausas é importante, eu acho que isso faz parte dos hábitos, de criar uma rotina.
Porque o nosso corpo, ele tá acostumado à rotina. Se a gente faz as mesmas coisas, acorda na mesma hora, dorme na mesma hora, o nosso corpo, ele habitua a formar os hormônios, a criar os hormônios nesses mesmos horários. Se a gente tem uma rotina muito bagunçada, e é o que a gente percebe no jet lag, o corpo fica confuso. Então, ele não sabe que horas ele precisa sentir fome, que horas ele precisa dormir, que horas ele precisa acordar, e fica essa bagunça metabólica também, como a gente sente quando tá fora do nosso horário. Então, acho que são alguns hábitos inegociáveis aí, quando a gente fala sobre saúde, que parece tão simples, mas a maioria das pessoas não fazem. Eu sempre prego, e teve um dia que eu até te dei esse exemplo, que o Aristóteles, ele fala que a excelência, ela é um hábito, ela não é um ato, né? Então, a rotina faz a gente ter excelência. E se você pega um atleta de alta performance, pega a vida do Cristiano Ronaldo, a vida do Messi, se você for filmar e fazer um filme, é um filme extremamente chato. Repetitivo. Porque é uma vida extremamente repetitiva, mas é a repetição que te leva a chegar na alta performance. Mas eu queria voltar lá nos pontos que você falou. Vamos começar pelo sono, então. Existe uma quantidade mínima de horas a ser dormida e... Pode ir, senão vai ser um monte de pergunta direta. Vamos pensar que o sono, a gente tem uma quantidade que a Organização Mundial, né, e a American Heart Association fala que você não pode dormir muito menos que isso, que é menos que 6 horas de sono por noite. Tá. Se a gente dorme menos do que 6 horas de sono por noite, a gente acaba aumentando a longo prazo o risco cardiovascular. E a gente fala muito sobre essa questão de sono, nunca ninguém explica muito o porquê, né? Pensa que o nosso sono, ele é feito de fases. E é no sono mais profundo onde a gente produz todos os nossos hormônios. Então, testosterona, GH e GF1, no sono REM onde a gente faz consolidação das memórias. Então, se a gente dorme muito pouco, menos do que 6 horas de sono por noite, a gente não vai estar conseguindo produzir todos esses nossos hormônios, a gente não vai ter consolidação de memória, a gente fica com a cabeça mais avoada, e a gente percebe muito isso quando eu faço a anamnese dos pacientes, o quanto a memória está sendo afetada a longo prazo de todo mundo. Então, assim, a gente tem uma quantidade mínima. Agora, uma quantidade ideal é muito individual e por idade, vamos dizer assim. Então, tem pessoas que dormem 7 horas e sente que é o suficiente, 8 horas sente o suficiente. Só que o ideal não é só a quantidade de horas de sono que você dorme, mas a qualidade desse sono. Então, eu não pergunto só a quantidade de horas dormidas, mas como esse paciente acorda, né? Então, eu acho que isso é o principal. Muitas pessoas falam, não, eu durmo 8, 9 horas, mas eu acordo indisposto. Então, pera lá, você não tá dormindo bem em quantidade, né? Ou esse sono não tá de qualidade? E a gente começa a ver muitos os hábitos antes dessa pessoa dormir, muito provavelmente tá no celular, tá no computador, tudo isso induz uma má qualidade de sono, onde o sono fica superficial. Então, é uma pergunta mais ampla, né? Não consigo responder com um número, mas existe o mínimo, mas é muito individual, o ideal para cada pessoa. E o excesso pode fazer mal? Assim, eu durmo geralmente 6 a 7 horas por noite e acordo bem. Mas tem gente... Mas se eu dormir 10 horas, faz muito tempo que isso não acontece, mas se eu dormir 10 horas seguidas, eu acordo exausto, eu acordo destruído. Isso é ruim, né? Dormir muitas horas de sono por noite, porque o corpo, ele fica... Da mesma forma que quando você dorme pouco, ele vai atrapalhar seu ciclo circadiano, que significa... Ciclo circadiano é quando o seu corpo entende os hormônios de despertar e de adormecer. Isso acontece, essa questão de horas de sono, muito nesses cochilos da tarde, quem gosta de fazer. Ah, mas eu vou dormir depois do almoço. O ideal é você não passar de 25 minutos, 30 minutos no máximo. Você passa 1, 2 horas, pode perceber. Você acorda mais indisposto. Então, o ideal é fazer pequenas quantidades ali de minutos de horas de sono, em torno de 25, 30 minutos no máximo. Mais que isso, você mais atrapalha do que ajuda e acaba atrapalhando o seu sono da noite. E dormir muito tarde. Tem gente que fala, que já ouvi falar, eu sou extremamente noturno, Gustavo. Eu gosto de dormir às 4 da manhã e acordar às 10, às 11 da manhã. Isso faz mal, assim, porque você falou de ciclo circadiano Isso. Agora, né? É deletério, porque vamos pensar que um dos primeiros picos de cortisol que acontece no nosso organismo é em torno de 3 horas da manhã. Então, o nosso sono, ele não é o mesmo da meia-noite às 3 e das 3 às 6, por exemplo. Então, é ruim quem tem esse hábito noturno e a gente consegue... passar isso até para quando você fala de um resultado, seja de performance, seja de definição, de emagrecimento. Pessoas que têm uma rotina mais noturna, que têm um trabalho que precisa
ficar à noite, tem os turnos noturnos, acaba tendo uma maior dificuldade metabólica, porque o nosso organismo, por mais que a pessoa esteja fazendo isso por 4, 5 anos, não é a mesma eficiência de quando ela está tendo o ciclo circadiano correto, vamos dizer assim. Então, direto eu pego pessoas que têm plantões noturnos e tudo mais, tem uma dificuldade muito maior em conseguir o resultado do que uma pessoa que consegue seguir a rotina certinha aí do ciclo circadiano do nosso corpo. Médico que faz plantão sofre, né? Sofre muito. Tem os que sempre fazem à noite, pelo menos consegue ter alguma rotina, mas tem o que trabalha um dia de manhã, e depois de 2 dias está trabalhando à noite, depois está trabalhando durante o dia. Sem rotina, tanto que a gente tem vários dados, né, que nós médicos, né, principalmente os que não olham para essa questão de longevidade, qualidade de vida, não tem uma boa saúde. A gente acaba cuidando da saúde de todo mundo, mas acaba se deixando de lado também. Tanto por isso, né, por essa questão de ter os plantões, de trabalhar muito e de não ter essa boa qualidade de vida, mas tem muito a ver, sim, com essa questão dos plantões e não dormir, não conseguir comer da forma correta, porque essa questão do ritmo de trabalho não permite preparo, não permite organização, então é uma coisa que eu acho que precisa ser mais vista também, é uma coisa que eu até pensei em um futuro aí fazer um projeto nesse sentido, porque a gente cuida de todo mundo, mas a gente precisa cuidar da gente também, né? Então, eu que cuido de longevidade, qualidade de vida, eu já tenho mais acesso a essa informação e é mais fácil de eu mudar minha rotina. Agora, outras pessoas de outras áreas que cuidam ali de outras patologias, outras especialidades, é um pouquinho mais difícil. Eu ouvi uma palestra recentemente, não vou lembrar de quem que é, e aí o título da palestra é Pessoas Curadas Curam. Então, para você conseguir cuidar de alguém, você precisa se cuidar, né? E até porque eu falo que a gente doa muita energia, né? Eu percebo muito isso no consultório e, de novo, por trabalhar muito com essa questão também de emagrecimento, performance, tem muito essa parte emotiva, né? Então, se eu não tô aberta a receber o paciente com uma boa energia também, né? De, às vezes, compartilhar um pouco da minha energia e tá disposta a ouvir, que eu acho que a maioria dos pacientes, quando vem com algum tipo de reclamação, seja de outro profissional, a maior parte das reclamações ele não me ouviu, né? Eu não tive tempo, ele me cortou o tempo todo. Então, eu acho que a gente precisa estar bem para poder cuidar de outra pessoa, foi o que você comentou. Mas eu acho que muito essa questão de saúde mental, sabe? Da gente estar aberto para poder ajudar outras pessoas. E agora, entrando no segundo ponto que você falou, falamos sobre sono, você falou sobre alimentação. E é engraçado porque para mim parece uma briga de torcida organizada. De um lado eu vejo a dieta dos carnívoros, do lado eu vejo a dieta dos vegetarianos. Aí tem uma outra torcida que são os veganos. Aí eu ouço gente falando, não, dieta low carb, dieta cetogênica. Não, você precisa de fazer o jejum. Existe alguma dieta que seja melhor? Eu falo que a dieta melhor da gente conseguir seguir é aquela que a gente consegue planejar e colocar dentro da nossa rotina. Porque existem vários títulos de dieta, seja low carb, seja jejum intermitente, só que nem toda dieta vai ser para um tipo de paciente específico. Cada um se adapta de uma forma. Eu falo que o principal é a gente conseguir nutrir nosso corpo. Eu não sou a favor de nenhuma dieta pronta, né? Eu falo que eu faço muito recordatório de cada paciente, eu tenho nutricionista na minha equipe, então a gente faz um recordatório bem amplo. Qual que é a minha estratégia? Como a maioria dos meus pacientes, a maior parte da queixa deles é questão de tempo, né, dificuldade de preparo e tudo mais, eu pego tudo que eles costumam comer, o que eles gostam e organizo quantidades. Então, não existe o alimento mocinho, o alimento vilão. Tudo tá na quantidade e o horário que você coloca aquilo. Então, até mesmo fruta. Se você coloca ela no lugar errado, na hora errada, você dá um pico de glicose e insulina no seu organismo e você acaba atrapalhando o uso de gordura como fonte de energia. Então, até o alimento que é o melhor de todos ali, que se vai falar que é super saudável, se você coloca ele mal combinado no horário errado, não é bacana. E até os alimentos, existe alimento proibido? Depende, a pessoa tem algum tipo de sensibilidade, intolerância, que a gente fala do glúten, da lactose. Se a pessoa não tem nenhum tipo de sensibilidade, não faz nenhum mal, não gera distensão, os exames da pessoa tá excelente e isso não tá impedindo o resultado, por que eu vou tirar esse nutriente de uma pessoa se isso tá fazendo ela ter uma dieta um pouco mais fácil e prática? Então, o que eu busco muito para os meus pacientes é praticidade. E a maioria deles, quando
eu pergunto a maior dificuldade ou por que eles não seguiram dietas anteriores, é essa questão da falta de praticidade. Então, eu sempre gosto muito da estratégia da marmita, que eu acho muito prático. E a marmita, querendo ou não, essa questão de pesar a comida ainda é uma resistência de muita gente. Só que quando você tá com a marmita pronta ou fala para algum lugar fazer essa marmita e já vem pesada, já é mais prático. A gente fala da suplementação. A suplementação não é necessariamente para quem está treinando, mas whey, uma opção de um lanche proteico fácil, rápido, entre uma reunião e outra, você consegue bater junto com alguma coisa. Então, eu falo que o principal é a gente nutrir nosso organismo, não pensar só nos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, mas nos micronutrientes, as vitaminas, minerais. Então, isso também é um combustível para o nosso cérebro e a gente esquece disso. Tô perdendo memória, tô indisposto. Você vai ver a pessoa ficou em jejum o dia inteiro e fez uma refeição. Claro que vai ficar indisposto, não tem energia, o corpo precisa de energia. A maior fonte de energia do nosso cérebro é a glicose. Então, se você não se alimenta, não tem uma alimentação correta e só coloca ultraprocessado, que tipo de comida você vai dar pro seu cérebro, entende? Então, eu acho que quando a gente fala de performance, de disposição, de cognição, a gente precisa pensar em nutrir o nosso corpo e não só em dar calorias para ele. Mas nosso corpo, a gente não nasceu para ser vegano, por exemplo. Uhum. Assim como mulher também não nasceu para andar de salto alto, mesmo assim você consegue se adaptar. E a gente é um ser extremamente adaptável. Existe algum suplemento que você vira e fala assim, Gu, isso tem que estar na dieta de uma pessoa? Eu imagino que provavelmente você vai falar, a creatina tem que estar na dieta de qualquer pessoa. Só que, sei lá, 15 anos atrás, quando comecei na academia, você falava assim, creatina, pelo amor de Deus. É boba. É pouco, senão você vai ter pedra nos rins e não sei o que. Era um caos. Só podia tomar 2 meses. 3 meses já era doideira. Exato. Quais são os suplementos que são obrigatórios, extremamente recomendáveis para alguém? Bom, a gente tem, o que eu falo de uma lista, né, de 5 suplementos aí de maior evidência científica. A creatina, não tem como não falar, né? Eu acho que é um dos suplementos mais estudados no mundo, mais conhecidos, e a gente sabe dos benefícios dela, que agora vão muito além só da questão de ganho de massa muscular. Mas questão de cognitiva, né? De foco e concentração, porque atravessa aí barreira hematoencefálica e ajuda nessa neuroproteção. Questão de captação de glicose sanguínea, saúde óssea. Então, a gente sabe que vai muito além. E isso é uma coisa que a gente coloca, hoje em dia, até em pacientes idosos que não estão treinando, e eu dou como exemplo os meus próprios avós, né? Eles têm, meu avô 92, minha avó 89, e eles não tinham feito uso de nenhuma suplementação, e eu coloquei dentro da rotina deles. O que mudou a questão cognitiva, em pouco tempo, eu consegui perceber na prática, né? Então, eu acho que isso entra aí como um dos top 1 aí de suplementação. O whey, não dá pra não falar também, eu acho que ele não entra como só uma suplementação, mas como praticidade, porque proteína é uma coisa que eu vejo que é um pouco mais difícil das pessoas conseguirem bater meta proteica, por mais que a gente ache que seja fácil. Porque a questão da proteína diária, a gente tem um certo limite de absorção de proteína por refeição. Então, de nada adianta a pessoa colocar tudo que ela precisa de proteína numa refeição só que o corpo não absorve. Então, eu preciso fracionar. Só que esse fracionamento, principalmente nas refeições intermediárias, lanche da manhã, lanche da tarde, é o mais difícil para todo mundo, porque tá todo mundo em reunião, trabalho, fazendo outras atividades que não lembra de preparar e nem tem tempo desse preparo. Então, eu acho que o whey entra nisso também, pensando nessa praticidade. Quando a gente fala ali dentro desses outros suplementos de nível de evidência, entra a betalanina, né? Betalanina é ótimo para retardo de fadiga, é tamponante, né? Então ajuda nesse equilíbrio do ácido formado no nosso corpo. Bicarbonato é muito difícil dos pacientes usarem porque gera um pouco de desconforto gástrico, mas em atletas acaba sendo bastante utilizado, próximo à competição, porque também é tamponante. E o nitrato entrou recentemente, também nessa lista de maior evidência, porque ele é um vasodilatador. Então ele faz com que mais sangue vá até seu músculo, ou seja, melhor oxigenação, melhor performance. Então, isso tem entrado bastante na maioria dos suplementos, né? Então, pré-treinos agora a maioria tem nitrato. E também não menos importante, mas que também já virou comum, é a cafeína. A cafeína é um dos também mais estudados e mais antigos, mas com efeito excelente. Mas, claro, a gente fala da cafeína
Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque a maioria das pessoas hoje toma muito café. E a gente já vai para o efeito tóxico da cafeína. E a gente acaba tendo efeitos mais deletérios do que benéficos, né? Então a gente tem que tomar um cuidado também quando a gente soma a suplementação junto com os cafezinhos e tudo que a gente toma durante o dia. Bom, vamos entrar em cafeína, que é um ponto muito legal. Importante. E a gente falou de sono, né? Uhum. Qual é a última hora do dia, ou horas antes de você dormir, você deveria tomar café? Bom, isso a gente entende hoje que isso também tem um fator genético, né? Muitos dos testes genéticos hoje, eles vão avaliar aquela enzima que vai degradar a cafeína. Média de mais ou menos de 5 horas para ser metabolizada no nosso organismo, tempo de meia-vida e tudo mais. Só que existem pessoas que demoram muito mais tempo. Então, isso é muito individual. Mas o que eu sempre coloco como uma média? Pelo menos ali 3, 4 horas da tarde, o máximo. Porque qual que é o problema? A cafeína, ela vai lá no nosso cérebro competir com o receptor de adenosina. O que é adenosina? É uma substância que vai mostrar para o nosso cérebro que ele está cansado. Então, aquela sensação do sono, do cansaço, a adenosina que faz isso acontecer. Só que a cafeína se liga nesse receptor, então por isso que a gente não se sente cansado, mais alerta. Só que se a gente fica tomando cafeína o dia inteiro e essa adenosina ela continua sendo produzida, a partir do momento que essa cafeína ela desconecta do nosso corpo, vem todo esse acúmulo de adenosina. E aí, às vezes, gera esse rebote, um cansaço excessivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o café, porque não só essa questão de você, às vezes, sentir esse pior, esse rebote da cafeína, ela gera também uma certa dependência e chega a um ponto que você fala, mas não tá mais fazendo nenhum efeito, eu consigo dormir com ela, por exemplo. Mas a qualidade do sono já não é a mesma. A minha mãe toma café antes de dormir. Uhum. Mas aí a gente piora a qualidade do seu sono. Então, lembra daquela questão das fases que a gente falou do sono? Então, o seu sono ele acaba ficando mais superficial. Então, por mais que você consiga induzir o sono, ele já não é da melhor qualidade. E aí, muito provavelmente, a pessoa tende a acordar um pouco mais cansada, um pouco mais fadigada. Isso não necessariamente agora, mas pensando em longo prazo, entendeu? Eu não tomo café. Mineiro que não toma café é fake, não né? É normal. Não é normal. Só que eu tomo cápsula de cafeína alguns dias. Uhum. E existe alguma dose de número de miligramas de cafeína por peso, por dia? Como que você mensura isso? Geralmente, a gente calcula o que seria ideal ali pelo menos 6 miligramas por quilo, né? Então, se você fizer uma conta ali, o ideal é que você não ultrapasse 400 ali, que geralmente alguns pré-treinos já tem 200, 300 de cafeína. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? Da gente tomar um pouco de cuidado na quantidade, porque se a gente soma um pré-treino junto com 3 xícaras de cafezinho, que geralmente tem umas 90, 80, 90, dependendo do tipo de café que você toma, mais um energético, aí a gente acaba subindo muito essa cafeína e às vezes, o que eu sempre percebo tô ficando mais ansioso. Final do dia eu tô muito agitado. Mas será que eu tô ficando com ansiedade? Será que eu tô com alguma outra doença ali, pensando em saúde mental e tudo mais? Mas se a gente for parar pra pensar e analisar a rotina da pessoa, você vai ver ela tá intoxicada de tanta cafeína, né? E a gente não percebe porque vai criando essa tolerância. Eu gosto de treinar de manhã, então pra mim não é um problema. Mas e pra quem gosta de treinar à noite e que quer tomar um pré-treino, como é que faz? Eu sempre passo algumas outras estratégias que são alguns pré-treinos que não tem tanto estimulante, que não tem cafeína. Legal. Então, o próprio nitrato pode entrar aí, a betalanina. A gente pode pensar em outros pré-treinos como a questão, até a própria citrulina, teanina, taurina, a própria creatina. Então, assim, a gente consegue trabalhar com pré-treinos noturnos, ou que não tem cafeína, mas que dá uma boa performance de treino, entende? Então, vários outros adaptógenos. E alimentação? A gente estava falando muito sobre comer alimentos que sejam nutritivos. Uhum. E existe uma dieta mista, uma dieta flexível agora, né? Que a moda, você pode comer Snickers e não sei o quê. E que tudo virou só contagem de caloria. Exato. Come um doce de leite antes de treinar. Bom, eu não tenho propriedade para falar se isso é bom, se isso não é. Uhum. Mas eu acredito que existem dietas que os nutricionistas hoje prezam só por caloria e esquecem de olhar para nutriente. A qualidade, exato. Isso existe? Existe a dieta dos pontos que a gente fala e tudo mais.
É sim, para algumas pessoas, uma dieta mais fácil de seguir, mas é aquilo que a gente falou. Você vai dar calorias pro seu corpo, você talvez tenha um resultado estético, mas a longo prazo você não vai nutrir o seu organismo pensando em saúde. Nem sempre resultado e saúde vão estar conectados, né? Perfeito. Então, quando a gente fala mesmo de um atleta, numa competição de fisiculturismo e tudo mais, ele não vai comer pensando 100% na saúde, ele vai pensar no resultado, na estética, naquela finalização. E quando a gente fala da dieta dos pontos, você vai ter resultado, mas não necessariamente você vai estar nutrindo o seu corpo, né? Então, querendo ou não, quando a gente fala sobre emagrecimento, precisa ter um déficit calórico. Quando você quer massa muscular, precisa ter um superávit, mas como você vai fazer isso, né? Igual a gente falar de um paciente, tá fazendo booking, quer ganhar massa muscular. E falam do famoso booking sujo e booking limpo, né? Você ganhar massa com ou sem gordura. E isso vai depender muito do tipo de alimentação que você faz. Se você vai focar só nas calorias ou se você vai conseguir focar na questão nutricional dos alimentos também. Eu não gosto de trabalhar pensando em calorias, porque a longo prazo não é uma coisa sustentável para o paciente. Claramente você não está nutrindo. E aí você vai ver desordem de exames de sangue. Então eu acho que tem que ter um conjunto. É muito individual e eu acho que tem muitos fatores aí que a gente precisa levar em consideração. E se a gente for fazer algum tipo de dieta específico, né, o nosso corpo ele também tem essa questão de adaptação. Então, não é legal a gente também ficar fazendo tudo igual o tempo todo, igual tudo na nossa vida, a gente precisa de estímulos, o nosso corpo é a mesma coisa. Quais são os principais vilões nesse negócio de dieta? Olha, pensando, você fala assim, em hábitos ou pensando em... Em saidinhas, tipo assim, um pãozinho de queijo aqui não vai fazer mal pra ninguém. Eu falo que são esses alimentos de maior densidade energética. O que isso significa? Alimentos pequenos com muita caloria. E o que eu sempre percebo muito, e isso é sempre uma discussão em consulta com a maioria dos meus pacientes, é a questão do álcool, né? O Bom álcool ponto. é uma caloria vazia. Então, você tem muita caloria pensando na cerveja, pensando nos drinks, só que não te traz nenhum nutriente. E é muito fácil, num evento, num social ali, você consumir essas calorias líquidas sem perceber, porque não vai te gerar uma saciedade. Então, é muito fácil você consumir sem notar. Então, acho que se a gente for pensar em vilão, claro que não existe um específico, né? Mas o álcool tá aí dentro desse ranking. Tudo que a gente consegue comer mais rápido, com muita caloria, sem perceber que tá tão saciado. E os industrializados entram, os ultraprocessados no geral entra nisso. Uma barrinha de chocolate, o Snickers, por exemplo. É o cara gente boa que chega na empresa e trouxe um bombom pra todo mundo. Exato. E ferrou a dieta de todos. E eu falo que a conta nunca é justa. Você se mata ali pra perder 200, 300 calorias num treino. 1 hora treinando. Pô, um pedaço de pizza tem 300 calorias. Então, não é justa essa conta com a gente. Quando a gente fala de emagrecimento, e isso é um outro impacto, um hábito que eu percebo, a galera fala, não, mas eu faço certinho de segunda a sexta. Chega final de semana, tá tudo bem, aí eu só saio de final de semana. Só que se você não toma cuidado, vamos fazer uma conta rápida aqui pra gente entender, vai. Treinei 5 vezes na semana, perdi 300 calorias. Deu ali 1.500 calorias durante sua semana que você perdeu. No final de semana, se você não toma cuidado, comeu pizza, tomou uma cerveja e fez um churrasco, essas 1.500 já foi e ainda somou. Então, poxa, eu não tô conseguindo ter resultado. Acumula, porque, vamos supor, beleza, eu perdi 1.500, aí teve um dia que eu chutei o pau da barraca e deu 3.000 a mais. Isso é acumulativo? Acumulativo, longo prazo. Então, vamos pensar no seguinte. Para você conseguir perder 1 quilo de gordura no seu organismo, você precisa gerar um déficit de 7.700 calorias. Ou seja, por exemplo, Isa, quero perder 1 quilo de gordura em uma semana. Dentro dessa uma semana, eu preciso ter gerado esse déficit de 7.700. Só que, se essa conta do final de semana você sempre zerar ou somar, você nunca vai conseguir esse déficit, por mais que você treine pra caramba durante a semana e faça a alimentação certinha na semana. Então, essa conta precisa bater. Eu gosto de fazer esses cálculos, eu sempre pego bioimpedância, explico pro paciente por quê, quanto que ele precisa, porque eu falo que é que nem uma empresa. Quando a gente fala sobre resultado, eu preciso mostrar para ele as metas e métricas que ele precisa alcançar. Então, eu sei que 7.700 é 1 quilo, quanto que ele precisa perder? A gente faz essa conta juntos e eu coloco metas de quanto que ele precisa perder em cada treino.
Porque se eu jogo uma coisa muito... que ele precisa perder tantos quilos, tá? Mas como que ele vai fazer isso? É igual uma empresa, se você não tiver resultado, se você não tiver métricas, como que você vai criar metas? Então, quando eu falo do paciente resultado, eu também trabalho dentro muito desses números. Legal. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de rotina, mas vamos para um quadro que são mitos ou verdades que a gente mais ouve no dia a dia. Bora. Primeira grande mito ou verdade. Alimentação saudável é inacessível para a maioria das pessoas porque é caro. Pelo contrário, é alimento de verdade, né? Então, a gente às vezes pensa no saudável, que é aquele produto sem glúten, sem lactose, mas a comida de verdade é aquela básica: arroz, feijão, legumes, verdura. Então, claro, se for pensar no orgânico, isso e aquilo, às vezes é um pouco mais caro, porque é mais difícil o transporte e tudo mais. Mas a comida saudável de verdade é a comida real do brasileiro: arroz, feijão, proteína, legume, verdura. Então, se você consegue... Frango e ovo é mais barato do que picanha, né? Exatamente. Então, assim, é muito mais saudável do que se você for... Eu sempre falo muito para os pacientes, eles falam, mas pedir marmita é caro. Mas não... E vê no iFood. Quanto que não dá no iFood no mês, entendeu? Então, essa questão de caro e barato é muito relativo. Então, depende com o que você vai comparar. Mas a alimentação saudável não é uma alimentação cara. Só exercício físico intenso que traz resultado. Pelo contrário, você pode fazer o exercício intenso que for. Se não fizer dieta, não tem resultado. Pensa que a dieta é em torno ali de uns 80% do resultado. O estresse é inevitável no mundo dos negócios. É inevitável, mas você tem que ver como é que você vai lidar com ele. Eu acho que ele é inevitável sim, mas como o seu corpo vai reagir a isso e como você vai reagir a isso vai depender aí da sua experiência, da questão emocional em si. Eu acho que é inevitável, mas você tem que aprender a lidar com ele. Porque eu sempre... pensando até, colocando um exemplo, tem muito paciente que fala, não, mas agora entrei de férias, consigo fazer. Mas a sua vida não é estar de férias, entendeu? Uhum. Então, eu preciso criar as coisas dentro da sua rotina estressante. Então, o que eu vou conseguir colocar dentro do que você me trouxe de problemas e que vai conseguir ser colocado na sua rotina? Não pensar no mundo ideal, ele não vai existir por muito tempo, de ninguém, entende? Então, eu acho que é uma coisa que a gente consegue muito trabalhar. Último, o uso de medicamentos na nutrologia é apenas para casos extremos de pessoas doentes. Eu acho que isso está sendo muito desmistificado. Claro que não é para todos, né? Existem hoje muitas medicações, eu acho que muitas delas têm ficado muito famosas, né? Seja as canetas em si, mas qualquer medicação que é colocada no projeto ou que é pensada tem que ser colocada como estratégia. Isso é uma coisa que eu sempre falo muito no consultório. Muitas pessoas vêm buscando o resultado ou quer ser emagrecida, não quer emagrecer, então não quer ter a responsabilidade de fazer aquilo acontecer. Só que a medicação, ela tem que ser colocada como uma estratégia, não como o principal do projeto. Então, vamos pensar no seguinte: se eu coloco uma medicação e eu não organizo a base, quando a pessoa usa uma medicação, fica o dia todo sem comer, vai fazer o quê? Perder massa muscular. Massa muscular é metabolismo, é longevidade. Perdeu o músculo, parou de tomar medicação, a fome volta ao normal, com o metabolismo mais baixo, o que acontece? A pessoa reganha peso tudo de novo. Então... Tanto de amigo meu que já entrou na canetinha. Exato, então eu falo que a medicação é uma medicação excelente. E ela, assim, tem que ser usada em casos que são necessários e tudo mais, mas a base precisa estar sendo bem consolidada, a pessoa precisa estar treinando, precisa aprender a comer, porque o que eu tenho percebido muito? As pessoas usam a medicação para conseguir impedir os impulsos alimentares, de conseguir controlar a compulsão, só que usam dose muito alta e fica o dia inteiro sem se alimentar. Então a pessoa não aprende a comer. E aí, o que acontece? Tirou a medicação, volta com o hábito antigo. Mas eu ganhei peso de novo, deu rebote? Não, você voltou ao seu hábito antigo, você vai ganhar peso, não tem segredo, não tem milagre, sabe? Então, a medicação tem que ser usada como uma estratégia. Quando a gente fala sobre patologias, claro, a gente precisa pensar em dose plena. Mas quando a gente fala para uma pessoa que tem já um sobrepeso, precisa usar medicação, eu não preciso usar uma dose muito alta, eu posso usar doses pequenas como um auxílio, e aí depois fica muito mais fácil da pessoa fazer um desmame e realmente colocar isso e mudar os hábitos. Eu acho que hábitos, né, entra nisso também. Se a pessoa vai voltar para o hábito antigo, não adianta, pode ser a medicação que for, o peso que ela perdeu ser incrível, vai ganhar tudo de novo. Então é muito essa questão de reformular tudo e criar novos hábitos.
Vamos falar de hábito agora, então. Bora. Foi bem demais, hein? Sobre hábito, rotina, de forma geral, eu pego a minha rotina no dia a dia. Eu sou uma pessoa que acordo muito cedo, acordo 5 horas da manhã, todo dia. Pratico atividade. Você também? Eu acordo 5h10. Pratico atividade física ou 6 ou 5h45, geralmente 1h e meia. Tomo banho na academia, ou no crossfit, ou do tênis, vou direto para o trabalho, chego na Captas umas 8 horas da manhã, trabalho até umas 8 horas da noite, levo marmita, me alimento lá, tanto a primeira quanto a última refeição. Geralmente é dentro da Captas. Saio, vou para casa, e aí é o momento que eu tenho com família, é o momento que eu descanso, o momento que eu vou ler alguma coisa que seja um pouco mais prazerosa. E meu dia é esse. Assim, não tem... Se você pegar meu filme da segunda ou meu filme da quinta-feira, é um dia bem parecido entre eles. E isso me ajudou muito a evoluir na vida, de ter bons hábitos, ter rotina. E aí eu vejo as pessoas falarem assim, eu não tenho tempo. Cara, é uma das coisas que eu mais fico puto de ouvir é falar que eu não tenho tempo. Porque se você não tem tempo, é porque não é prioridade pra você. Exato. Então assim, eu adoraria jogar golfe. É verdade. É prioridade pra mim jogar golfe? Não, não é prioridade nenhuma, então nunca aprendi. Fazer aquele negócio que a galera tá fazendo na água, que o jet ski puxa. É wake? É, wake. Pô, cara, eu acho que deve ser irado. Sim. Mas assim, não é uma prioridade uma coisa pra minha, agora. se não é prioridade, eu não vou colocar. Exato. E aí graças a Deus, eu tenho alguns comodismos de moro um pouco mais próximo do trabalho, não gasto 2 horas de trânsito igual muita gente aqui em São Paulo gasta. Mas eu continuo pregando que, mesmo para pessoa que gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ela pode malhar perto do trabalho, ela pode dar prioridade ao que é prioridade na vida dela. Exatamente. Quais são os principais gatilhos para se criar hábitos de sucesso? Eu acho que o primeiro, né, a gente fala aqui também em clichê, mas acho que é a pessoa querer, né? E eu vejo muito isso no consultório quando alguém veio de indicação, mas minha esposa me mandou aqui, mas e você? Você quer mudar? Você quer mudar seus hábitos? Porque senão tudo vai virar um empecilho, né? Não, porque não dá, porque eu não consigo, porque eu não tenho tempo. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? Então acho que isso é um primeiro ponto. Essa questão de prioridades é muito importante, porque igual você falou, acho que o que a gente mais escuta é eu não tenho tempo. Mas se a gente for parar pra pensar, né, até essa questão de quem mora longe, e eu me enquadrei nisso por muito tempo, essa questão de, eu vou querer fugir do trânsito, eu acordo mais cedo, vou, treino, já tomo banho na academia, já deixo meu dia mais produtivo, inclusive se você consegue treinar pela manhã, você já tem melhor essa gestão de tempo, né, no seu trabalho, porque você vai render mais, vai estar mais disposto, enfim, várias questões. E eu tive uma dificuldade, porque tem dia que a reunião estende um pouquinho a mais, e, pô, aí hoje foi 9 horas da noite, tá tarde, né? 9 horas da noite, vai ficar muito tarde, aí hoje eu não vou. Não tem desculpa. Você acordou às 5, você acordou às 5. Final do dia é sempre mais difícil. E ainda você não mais negocia mais com você de manhã cedo. Exato. Porque assim, é sempre uma reunião que não acabou a tempo, uma pendência que você tem, e no final do dia você vai estar mais cansado, não tem jeito. Então, muitas pessoas falam, mas eu não sou muito da manhã, não tenho muito essa rotina, mas é isso, de criar novos hábitos, criar uma nova rotina. E quando a gente fala de como a gente vai incluir um novo hábito no nosso dia a dia, eu acho que a gente precisa colocar novos hábitos nos lugares dos antigos. Então, quando a gente fala de pensando em hábito de comer doce pós o almoço, por exemplo, que muita gente tem. Mas Isa, eu tenho muito esse hábito, já tô acostumada. Falo, não necessariamente você precisa cortar tudo 100%. Coloca o doce sem açúcar no lugar, vai mudando aos poucos. E os hábitos também. Então, tem um hábito ruim, tenta colocar um hábito menos ruim no lugar e vai mudando aos poucos. Não necessariamente precisa ser tudo ou nada. Se ser tão drástico. Exato, sempre, então vai aos pouquinhos mudando. Então, eu acho que a importância de você conseguir manter essa constância, eu vejo que as pessoas têm dificuldade nessa constância também, a gente conseguir fazer um pouco todo dia, né, não tentar ser perfeito o tempo todo. Então, muita gente deixa de fazer porque, eu preciso estar com a dieta 100%, eu treino 100%, com tudo bonitinho. Cara, você não vai ter esse time onde tudo vai estar 100%. Tem dia que as coisas vão estar 50%, tá tudo bem, melhor que nada. E aos pouquinhos, isso vai gerando essa constância e gerando novos hábitos. Eu acho que é o principal também. Lá na Captas a gente tem aquele aplicativo que muita gente tem, o Gym Rats. O Gym Rats. Dá até briga, né? Assim,
Já desejei o mal para algumas pessoas. Sim. A pessoa gripou e aí eu Ai, que passei. horror. Eu tenho um nível de competitividade extremo, tá? Assim, eu não entro Sério? em nenhuma competição Deu que eu pra não tenha notar. chance de ganhar. Aham. Tipo, medalha de honra ao mérito, nem quero. Eu quero medalha de primeiro lugar. Entendi. E eu tô ganhando esse ano, tá? Ganhei o primeiro semestre, tô ganhando já agora o segundo semestre. Só que a ambiência influencia muito, né? Poxa, é muito legal. Eu tenho o Paulo, que é do nosso time de marketing, o José, que é do time de vendas, o Cauê, que é do time de dados. E, pô, é maneiro ver a disputa pelo segundo lugar, porque o primeiro lugar vai ficar comigo. E aí ver a disputa pelo segundo lugar é muito massa, porque, tipo assim, um cara tá com 9, aí o outro tá com 11, e aí o outro vai de manhã já posta assim, e aí, Paulo, tô chegando, não sei o quê. Quanto que a ambiência influencia? 100%, porque quando levo isso pro consultório e eu percebo, muitos dos casais que começam juntos têm um resultado muito melhor. Por quê? Bom ponto. Geralmente, se a pessoa não tá começando junto, ou tem um facilitador ali pro lado negativo, poxa, até a pessoa criar esse hábito, ela vai fazer as coisas com mais esforço. E as pessoas precisam entender isso também. Não é fácil. Você precisa gerar um esforço. Só que se você já tá com esforço e vem uma pessoa que fica, não, mas é só hoje. Não, mas é só um pedacinho. Poxa, você já tá com essa dificuldade. Essa pessoa ainda fica te induzindo ali, seja para alimentação, seja para o hábito de atividade física, seja para o mundo dos negócios. Eu acho que você lidar com pessoas que querem a mesma coisa que você, ou que almejam o mesmo crescimento, o mesmo objetivo, é muito mais fácil porque todo mundo anda na mesma direção, né? Perfeito. Então, se você tem alguém nadando na contramão, não que seja impossível, mas é mais difícil. Então, isso é uma coisa que dá muita briga também lá no consultório, né? Mas as pessoas têm entendido mais isso, que estar junto, começar junto, influencia muito no resultado. Então, com certeza, um ambiente favorece ou prejudica o paciente ou o empresário, vamos dizer assim. E atividade física? A gente falou de atividade física de alta intensidade e a gente chegou na conclusão que, na verdade, 80% está ligado à sua disciplina de alimentação. Exato. Só que existem atividades físicas que são mais importantes ou que a gente não deveria abrir mão de fazer, como, por exemplo, musculação? Uhum. Bom, eu falo aqui também, né? A atividade principal é aquela que você consegue colocar dentro da sua rotina. Mas eu falo que tem que ter um pouco de mescla das atividades, porque a parte da musculação é sim muito importante, porque o músculo, a gente tem que pensar nele como uma poupança para o nosso futuro. A gente pensa muito em poupança financeira, em finanças, em guardar dinheiro para conseguir ter uma boa renda futura. Mas o músculo é o que vai te gerar independência. Vai te gerar longevidade, é o que vai evitar risco de queda. Então, a gente precisa, sim, trabalhar nossa massa muscular para que ela se desenvolva ao longo da vida. A gente tem, até uma certa idade, uma facilidade maior, chega ali, 50 anos mais, a gente acaba tendo uma dificuldade maior, uma resistência anabólica que a gente fala, que é natural do nosso organismo. Então, a gente precisa pensar em construir essa musculatura. Só que quando a gente fala da parte do cardio, que também é muito importante, a gente fala sobre exercício para o seu coração, né? O quão eficiente você vai deixar o seu coração. Tanto que, quando a gente fala de atletas ou pessoas que treinam mais cardio, a frequência cardíaca de repouso tende a ser muito menor. Por quê? O coração está eficiente, ele precisa bater menos para gerar para conseguir jogar o sangue para dentro do seu corpo como um todo. Então, o coração, ele é mais saudável. Então, o cardio entra nisso também. E quando a gente fala sobre performance cognitiva, produção de neurotransmissores, bem-estar no geral, o cardio ele tá bem relacionado a isso. Então, pode até notar que pessoas que gostam de correr e tudo mais, gostam dessa sensação do pós-corrida, de como você se sente, porque, querendo ou não, você aumenta a produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina. Então, eu falo que tem que ser uma mescla dos dois, né? O Ministério da Saúde indica mínimo 150 minutos de atividade semanal, pelo menos 2 vezes de musculação na semana, mas eu falo que é importante sempre ter essa mescla. Legal. Bom, assim como eu, você também gosta de praticar o CrossFit. Opa, muito. Né? CrossFit tem cardio, CrossFit tem a parte de peso, mas quando eu só praticava CrossFit, eu sentia necessidade de fazer exercícios que fossem complementares. A musculação complementa muito bem. E aí, algum tempo atrás, eu estava praticando CrossFit, fazia musculação. Só que depois que eu comecei a jogar tênis, cara, é um esporte que agora eu sou apaixonado. Sempre que eu posso, eu tô jogando tênis.
eu vou na academia, eu sinto falta de correr um pouco, pelo menos assim, meia hora de corrida pra sair mais cansado, Sim, assim, parece sabe? porque você não suou, parece que não treinou, né? Exatamente. Eu falo que isso vai muito da periodização, né? Hoje existem muitos box com várias periodizações, mas o que eu gosto do cross é exatamente isso, que dentro de 1 hora você consegue englobar muita coisa, né? Então, é cardio, é propriocepção, é equilíbrio, é mobilidade, é força. Tudo isso vai depender de o que foi programado, qual foi o WOD, periodização, enfim, várias questões. Mas, sim, quando a gente fala do cross, a gente trabalha mais musculaturas macro, né? Então, tem muito agachamento, muito peso para cima. Então, a gente vai trabalhando a musculatura, as maiores musculaturas do nosso corpo. Quando a gente fala de musculatura acessória, seja glúteo médio, manguito rotador, são exercícios que a gente até trabalha, mas a gente não consegue dar tanta atenção. E isso é uma coisa que eu sempre falo para tomar muito cuidado, e o cross, ele tem que ter mesmo essas questões de níveis, né? Porque se você entra no cross e já quer logo subir carga, e querendo ou não, no cross é tudo muito velocidade, quando a gente fala do WOD, você quer terminar no menor tempo. Bom, te falei o quão competitivo eu sou. Né? Então você não consegue prestar muita atenção no movimento. Então se você pega uma pessoa que não tá muito preparada, quer colocar carga, quer fazer rápido, ela não vai prestar atenção no movimento. Isso vai aumentar a chance dela lesionar. Então não que o CrossFit aumenta a chance de lesão ou que é um esporte lesivo, mas tudo precisa se encaixar no tempo daquela pessoa, na carga correta para ela, se os movimentos estão feitos de forma correta. Então eu acho que tudo precisa aí dessa periodização também. Mas eu sempre comento que um não anula o outro. É importante, sim, se tem a possibilidade, que às vezes a gente pega nessa entrave do tempo, né? Não consigo fazer o cross e os acessórios. Mas sim, se você consegue colocar os exercícios de forma que eles não sejam concorrentes, e sempre falando com coach, com um profissional que entenda, para fazer bem essa periodização de treino, é importante. Mas se você também trabalhar muito aquela musculatura excessivamente, você aumenta a chance de lesão, porque você vai sobrecarregar. Então, ao invés de você trazer um benefício de hipertrofia, você aumenta a chance de lesão. E aí a gente entra aí nos efeitos deletérios da atividade quando em excesso, entendeu? E o CrossFit, ele é um esporte, né? E todo esporte, ele é mais sujeito à lesão do que uma prática de atividade física. Sim, com certeza. Se você caminhar versus você praticar jiu-jitsu, provavelmente no jiu-jitsu você tem uma chance muito maior de lesão. Sim, Futebol. Sim. Futebol é um dos maiores, né? Eu já me dei Querendo tão mal ou não, nisso. Como é um esporte muito de contato, existe a competitividade, existe o contato, a corrida, a mudança de direção. Então, são muitos fatores associados num esporte. Então, se a gente pega no ranking ali, o que aumenta maior a chance de lesão, que tem mais chance de lesão, querendo ou não, acaba sendo um pouco do futebol. Bom, eu já rompi ligamento do joelho, enfim. Mas, tá, eu tenho uma meta esse ano todo ano eu tenho essa mesma meta, eu sempre bato de 270 dias de atividade física. Bom, perfeito. E eu gosto de ir quebrando ela. Então, assim, primeiro semestre eu tenho que fazer 132 ou 133, porque o primeiro semestre tem alguns dias a menos do que o segundo semestre. E aí eu vou acompanhando para saber se o negócio tá andando. Só que eu vejo tanto de gente que vira e fala assim, não, tem que começar na segunda-feira. Não, tem que começar na virada do ano. E realmente eu percebo que, tanto numa maratona, você vê que os últimos quilômetros, o último quilômetro, por exemplo, geralmente as pessoas são mais rápidas do que no quilômetro 38 para o quilômetro 39. Para quem não sabe, uma maratona são 42 quilômetros, né? E porque esses marcos são importantes pra gente. Sim. Tem aquele modelo de meta SMART, né? Que a meta deveria ser específica, mensurável, atingível, relevante e ter um tempo para que ela aconteça. Existem pessoas que não sabem nem a diferença entre objetivos e metas, mas eu acho que a gente não precisa entrar nesse aspecto aqui agora. Quais são, assim... Começa hoje, filho. O que você faz amanhã? Bom, a gente tá gravando aqui na segunda-feira. Vamos falar para quem vai começar na terça-feira. Eu acho que o principal é ter um acompanhamento, né? Eu acho que entender se a gente tem algum problema de saúde, sempre é importante fazer uma triagem cardiovascular também, né? Porque muita gente, a gente acha que é algo básico, mas muita gente não faz essa triagem cardio, né? Que é bem importante para começar a atividade física. E o que eu percebo também, e todo mundo não leva muito em consideração, essa questão de ter uma boa periodização de treino.
Muitas vezes, eu quero começar a correr, mas começa a correr de forma aleatória. E claro, você vai aumentar a chance de lesão. O corpo, ele tava parado, e aí no sedentarismo, e de repente você começa a jogar uma carga de atividade muito grande para ele. Então, ele não tá preparado, a articulação não tá preparada para isso, o tendão não tá preparado para isso. Então, eu acho que começar a fazer as coisas de forma gradativa, com auxílio, apoio, seja da parte médica, nutricional e de algum profissional de educação física para periodizar seus treinos, né? E, claro, não deixar de lado a questão de uma boa alimentação, porque a maior queixa que eu tenho hoje, tô fadigado, tô treinando muito e tô fadigado. Você vai ver a pessoa é carbofóbica, assim, né? Não tem medo de comer carboidrato, não come nada e quer ter performance. Então, não vai ter, entende? Você pode colocar a estratégia que for, fazer a reposição hormonal que for, o paciente vai ter uma energia emprestada ali, mas a base não vai estar bem feita. Então, eu tenho percebido muito que a galera tem colocado o carro na frente dos bois, né? Que a gente fala, o básico tá todo mundo esquecendo e tá querendo colocar a cereja no bolo. Então, assim, a gente precisa trabalhar com periodização, com cuidado e ir progredindo aos poucos, porque senão vem uma lesão no meio do caminho, você não consegue progredir. Aí fica sempre naquele recomeçar, entendeu? Legal. Bom, vamos para mais um quadro? Bora. Ó, eu vou te falar alguma palavra, esse quadro chama Palavras na Mesa. Certo. E aí você pode me falar a sua opinião sobre alguma história que você já viveu, uma frase, alguma coisa que te remeta a essa palavra. Perfeito. Pode ser? Excelência. Eu acho que excelência me vem à cabeça a questão de resultados, né? Porque por mais que a gente não precise ser excelente em tudo que a gente faz, buscar a excelência faz a gente querer ser melhor sempre. Então, eu acho que é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Longevidade. Qualidade de vida, massa muscular, principalmente. Bom ponto. Massa Excelente. muscular. Quando eu penso em longevidade, massa muscular. Equilíbrio. Saúde mental e saúde no geral, assim, né? Eu acho que quando a gente fala de equilíbrio, e hoje é uma coisa muito em foco por conta de burnout, enfim, muitas coisas, essa questão de que você comentou no começo, da gente conseguir equilibrar saúde física, mental, social. Então, acho que é essa tríade. Empreendedorismo. Organização, metas, porque eu comecei nesse mundo do empreendedorismo não faz muito tempo, né, e eu vi o quanto ter metas e métricas é importante, porque quando você trabalha no escuro, sem números e sem esses marcos assim, você não consegue ter um norte, você fica mais, eu acho que é muito daquilo, você trabalha muito sem resultado, sem organização. A partir do momento que você tem números, você consegue programar. Clareza, né? Exato, e conseguir enxergar, é isso mesmo, quando você coloca um óculos, né? E saúde. Saúde, eu penso. Aí eu volto para essa questão de longevidade, né? Qualidade de vida, longevidade, porque não adianta nada a gente querer viver mais sem saúde. Então, você vai querer viver mais, ficar mais velho, enfim, mas se você não tiver saúde, não compensa, né? Como você quer envelhecer, eu acho que é esse o principal ponto, né? Eu costumo sempre falar que na vida, quem acompanha aqui os episódios já deve ter ouvido eu falar alguma vez isso, que a gente tem 4 grandes recursos. Um deles é saúde, dinheiro também é extremamente importante, conhecimento e tempo. E no final do dia, saúde te ajuda a ganhar a todos os outros, né? Se você não tem saúde, dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro, porque você não vai ter habilidade para conseguir trabalhar. Se você não tem saúde, o seu tempo de vida é limitado. Exato. E provavelmente você pega uma pessoa hoje que tem 90 anos e milionária, você vira e fala, você trocaria seu dinheiro por voltar a ter 20? Acredito que a maioria deles sim. Então, tempo é muito importante. E conhecimento, né? Você não tem saúde, você não consegue ter performance cognitiva. Exato. Eu acho que essa questão do tempo é muito importante, né? Porque o tempo é igual para todos, né? E eu falo que você escolhe o que vai fazer com ele.
E quando a gente sai um pouco da nossa rotina e a gente vai viajar, e foi o que aconteceu até comigo semana passada, você fala, poxa, o dia parece que rendeu tanto, né? Esse dia em São Paulo seria uma semana, sabe? Assim, Aham. então é muito isso, acho que essa questão do tempo é muito importante, ele passa igual pra todo mundo, mas a gente tem que fazer a melhor escolha do que a gente vai fazer com ele, senão a gente acaba se arrependendo depois, né, das escolhas. Isabela, tô vendo muito CEO começando a querer ser atleta, fazer Ironman, triatlon. E é uma dificuldade, é uma prova grande, Com extensa, que certeza. requer uma preparação enorme para fazer. Como que começa essa preparação para quem quer fazer alguma prova ou ser um atleta, de certa forma? Sim, é muito importante a gente pensar na questão dessa avaliação inicial, né, principalmente quando a gente fala de provas, assim, de alta performance, de uma quantidade de horas de atividade muito intensa, a gente precisa muito fazer essa triagem cardiológica, igual a gente comentou, nutricional também, essa triagem nutricional é muito importante, e uma coisa que eu percebo muito, para quem tem empresa, trabalha e quer fazer um esporte de alto desempenho, é conseguir fazer bem essa gestão de tempo. Porque um treino de Ironman, que você precisa de tempo para correr, você precisa ser bom na corrida, bom na natação, você precisa ser bom na bike, então você precisa gerir muito esse tempo e o treino dessa prova é muito difícil. Sim. Então, não é só a prova em si, mas todo o período, a periodização dessa pré-prova é muito intensa. E eu percebo muito essa questão que você precisa ter essa gestão de horas de sono, você precisa separar o seu tempo de alimentação. Então, quando eu pego uma pessoa que quer competir numa prova desse estilo, se alimentar bem, se hidratar e dormir não é uma opção, é uma obrigatoriedade. Porque senão a pessoa vai se lesionar, vai dar metade ali do caminho do treinamento, não vai ter algum tipo de lesão ou algum tipo de burnout, até questão de trabalho ou um overtraining, né, que é quando a gente fala da questão de excessivo de treino se a gente não tem uma boa recuperação. Então a gente tem que tomar muito cuidado e a questão de você ter uma boa periodização entra nisso também. Se você for colocar as 3 atividades juntas de forma que elas sejam conflitantes, se você não tiver uma boa periodização, você não vai ficar bom em nada. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em fazer uma prova de grande porte sem periodização. E atleta? Bom, existe esse tipo de atleta que é o atleta amador. Existe o nível do atleta profissional. Olhando para esportes que são de fato muito competitivos, então o grande jogador de futebol, o fisiculturista, um jogador de basquete da NBA, um jogador de tênis que está jogando Wimbledon, por exemplo, esses caras são saudáveis? Por que eu tô pegando esses exemplos? Sei lá, o cara do arco e flecha, que vai lá na esgrima, pô, não é o mesmo nível de competitividade. Então esses caras têm que chegar num nível de perfeição e o extremo tão grande que eu não sei se eles são saudáveis, porque a maioria quando aposenta também descamba, né? Engorda, pô. Porque isso eu falo, isso não é sinônimo, né? Ser atleta e ter saúde nem sempre é sinônimo. A gente sempre acha, não, a pessoa é atleta, tem uma boa qualidade de vida, tá super saudável. Só que, claro, existem esportes e esportes que você vai demandar mais do seu corpo, né? E quando a gente fala de atleta, ele passa do limite muitas vezes ali na percepção de esforço, na questão da saúde, na questão das articulações. Eu acho que o futebol é um exemplo muito disso, que grande parte dos jogadores, quando tem uma lesão, faz um tipo de cirurgia que consegue recuperar mais rápido, nem sempre aquela que é menos deletéria para a articulação a longo prazo. Então, quando a gente fala de atleta, dependendo do tipo de esporte, é o contrário, né? A gente não consegue ter uma longevidade ou não é um sinônimo de saúde, diferente de outros, igual você comentou ali, que a gente consegue juntar os dois, mas a alta performance mesmo, em esportes mais de alto impacto, assim, a gente acaba, assim, tendo efeitos deletérios. E já melhorou muito, né, também porque, poxa, futebol há 20 anos atrás, o cara que tinha 35 anos, 33 anos,
já era refúgio. Voltava pro Brasil e falava, pô, veio para aposentar, 33 anos já não dá mais para ele. Sim. Hoje a gente tem Cristiano Ronaldo quase 40 jogando eu acho muita bola. que a tecnologia ajudou muito, né? A medicina evoluiu muito, o que ajuda na recuperação, técnicas de fisioterapia, de recuperação muscular, questão alimentar, se tem muito conhecimento, questão genética, né? Então, muitos médicos do esporte hoje usam a questão genética, usam a questão biológica ali para conseguir fazer as melhores suplementações. Eu acho que a medicina de precisão tem entrado muito nisso. Quanto mais dados a gente tem sobre cada atleta, sobre cada paciente, mais assertivo a gente consegue ser sem muitos achismos, né? Então, acho que essa nova medicina e esses novos cuidados, seja na fisioterapia, seja nos treinos, seja na recuperação, vem trazendo essa melhor longevidade no esporte também. E agora a gente consegue valorizar muito mais esse lado também da saúde mental. Muito. Porque eu lembro quando eu era mais novo, que falavam de psicólogo, a gente falava, é frescurite. Pô, já ouvi gente falar assim, não, lá em casa tem 2 psicólogos, uma é a sandália da Havaiana, a outra é a sandália da Haider. Você escolhe qual que é a sua psicóloga. E, bom, hoje a gente entende que saúde mental é importante e a gente entende que trabalho dá trabalho, não tem como fugir desse trem. Sim. No seu dia a dia, quando você pega a maioria dos CEOs que tem, poxa, uma vida extremamente estressante, uma vida extremamente atarefada, conturbada, tomadas de decisões extremamente duras, como que você insere a necessidade de fazer um bom tratamento e acompanhamento mental? Uhum. Bom, eu acho que é uma questão que tem ficado mais em alta, tem sido mais falado, porque tem tido muito essa questão do conhecimento agora do burnout, muitas questões nesse sentido que tem muito a ver com essa questão do trabalho, de performance, né? Mas quando a gente fala de CEOs ali que tem muito essa tomada de decisão, que precisa ter uma boa saúde cognitiva, aí sim que eu mostro pra ele a importância da atividade física na vida dele, né? De uma boa rotina. Porque não adianta nada você querer liderar uma equipe se você não tá bem com você. É igual a gente tinha conversado daí dos médicos, né? A gente precisa estar bem para poder cuidar das outras pessoas. E o CEO, o empresário, precisa estar bem para cuidar da empresa. Porque se ele tá com a mente conturbada com outras questões, seja mental, seja física, ele não vai conseguir gerir bem o time dele, porque ele não tá gerindo bem a própria saúde. Então, se você consegue ver pessoas que já são disciplinadas na sua rotina, no seu dia a dia, ele consegue transmitir isso para a equipe, que ele acaba sendo o exemplo também, a gente usa muito essa questão do exemplo, para o time também. Então, eu consigo exemplificar muito isso para a pessoa, para entender o real motivo do porquê ele precisa fazer isso. E quando a pessoa começa a colocar isso em prática, e eu tenho muitos exemplos práticos disso no meu dia a dia no consultório, que a partir do momento que você regula os exames, coloca ali, faz o ajuste de vitaminas, coloca a pessoa para treinar, comer bem. Cara, o serviço que ele às vezes fazia o dia, demorava o dia inteiro para fazer, ele faz uma manhã, porque ele tá com uma performance mental muito melhor. Então ele tá mais eficiente. Então eu mostro que às vezes, não necessariamente se ele vai ficar 1 hora treinando, ele vai perder hora no dia dele, muito pelo contrário, às vezes ele pode deixar o tempo tão mais eficiente que ainda sobra tempo, entende? Então, eu acho que essa questão da eficiência, consigo colocar dentro aí da rotina também. Você tocou num ponto muito legal, que é o exemplo, né? Eu acho que o líder, a todo momento, ele é visto pelo time, ele tem que ser um exemplo a todo momento. Teve um dia que eu tava lá na Captas, e aí chegou um menino do time, que é um recrutador júnior, virou e falou assim, Gu, o que você acha que fez você virar você? Falei, rapaz, boa pergunta, né? Mas eu acho que disciplina e trabalho duro. Isso era 8 horas da noite, ele tava indo embora. Eu virei e falei, sabe por quê? Porque você tá indo embora, eu tô aqui trabalhando. E amanhã, quando você chegar, eu te garanto. Eu vou estar aqui trabalhando também. Exato. E aí, no dia seguinte, ele chegou umas 9 e pouca da manhã, eu falei, viu? Eu não te falei que quando você chegasse eu já ia estar aqui trabalhando? Exato. Isso eu acho que faz a diferença, né? Porque eu falo que, claro, você tem o lugar de fala e quando você faz aquilo que você fala para as pessoas fazerem, você fala com muito mais propriedade. Tem que ser genuíno, né? E você vai entender a dor da pessoa, né? Então, vai entender as dificuldades do que só eu falar para a pessoa o que ela deve fazer. Se eu faço o que eu quero que ela faça, eu vou entender quais são as dificuldades, vai ser muito mais fácil eu passar soluções para o time, né? Ou seja, para o meu paciente, a partir do momento que eu já passei por aquilo e já entendi o que eu posso fazer. Então, o exemplo entra nisso. E até mesmo quando a gente fala disso, atraso.
não quero que meu funcionário atrase. Aí, pô, o chefe chega atrasado todo dia, que tipo de exemplo ele vai gerar, entende? Então, da atividade física, é a mesma coisa, às vezes eu falar de treino de alimentação e não seguir essa rotina. Poxa, mas como eu vou saber qual vai ser a dificuldade do meu paciente se eu não tô fazendo, não tô colocando aquilo em prática, sabe? Eu até brinco, né? Até quando eu falo das medicações, das estratégias que eu faço lá na clínica, eu falo, eu testo tudo. Porque eu quero saber o que dá de colateral no meu paciente, o que não dá, o que ele vai sentir. Porque eu vou poder explicar pra ele o que ele pode sentir e o que ele não pode sentir. Então, o exemplo, ele entra em todas essas questões também, né? E falando de liderança e empreendedorismo, recentemente eu fiz uma palestra no Empreende Postos e tinha muita gente da área da saúde. Uhum. E eu percebo que muitas das vezes o profissional da saúde, ele sai tecnicamente qualificado para ser um bom médico. Alguns nem tão bons, mas sai para ser médico, né? E não sai para ser empreendedor. Zero. E agora você está empreendendo, você tem a sua clínica. Sim. Me conta, qual é o maior desafio que você teve como empreendedora? Muitos. Eu acho que, graças a Deus, foram aparecendo muitas pessoas boas no meu caminho, que foram me encaminhando e me dando muita experiência. Eu acho que a ambiência me ajudou muito nessas questões, né? E essa questão de empreender, eu acho que lidar com pessoas, eu acho que foi a pior parte, porque eu tive muito problema com equipe, com confiar em pessoas, confiar em parte financeira. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de gestão de pessoas foi a minha maior dificuldade. Quando a gente fala de vendas também, né, eu acho que o médico, ele sai muito bom na parte técnica, mas a gente não sabe vender, a gente não sabe criar nossa marca, a gente não sabe lidar com um time, pessoas. Então, eu tive muita dificuldade no início. E foi o que eu te falei, graças a Deus foram surgindo muitas pessoas no meu caminho que foram me mostrando vários caminhos. Claro, né, ainda tem muitos pontos ainda a ser melhorados. Eu acho que hoje eu já entendo o quanto a organização, pessoas certas fazem a questão, o negócio acontecer, porque às vezes a gente fica dando um murro em ponta de faca. Quer economizar numa coisa, mas você vai ver que não era uma coisa que dava pra economizar, né? Pensando numa boa contabilidade, pensando num bom gestor, pensando em uma, sabe? Então, assim, eu acho que criar equipe, se eu for ranquear, assim, foi um top 1 de dificuldade para deixar as coisas hoje como estão fluindo lá na clínica, né? Não foi de primeira, foi confiar nas pessoas, eu acho que não confiar em pessoas, mas nem todo mundo tem a responsabilidade que você gostaria que a pessoa tivesse, né? Então, entra muito aí. E o processo de contratar, aí no jabá aqui da Captas, mas o processo de contratar é muito importante, porque se você coloca a pessoa errada, não existe esforço que você vai fazer que você vai mudar a pessoa. Então você tem que ser criterioso. Eu costumo falar com todos os meus clientes, falo, olha, na dúvida, se a dúvida é muito grande entre um sim e um não, é não. Exato. Tem que ser exigente. Para de querer contratar o menos pior para tampar buraco. Isso aí é um pecado danado, né? E aí você só vai jogar o problema para depois, né? Isso eu percebi. Isso, você vai, não, mas agora eu não posso investir talvez num profissional melhor. O problema, ele vai voltar, ele vai estar ali. E às vezes você poderia estar ganhando até mais, contratando uma pessoa mais eficiente, né? E a gente não é nada só, nem corno a gente é sozinho, né? Então a gente precisa de ter gente pro nosso time para ajudar a gente na empresa. Sim. Qual crença limitante você teve que quebrar para ser uma boa empresária? Vendas. Eu acho que isso, a gente sai da faculdade com a ideia de que a medicina, eu estudei numa faculdade católica que trabalhava muito com SUS. Eu acho que a gente sai muito com essa visão de que vender errado, né? Só que a gente precisa encontrar um equilíbrio onde vender o que faz sentido para o paciente, né? Porque quando a gente fala de medicina, a gente tem que tomar muito cuidado com... É uma linha tênue, né? Exato. Só que se faz sentido para o paciente, se gera para ele uma maior conforto, por que não, entendeu? Entregar um serviço mais premium para ele, com mais facilidade, seja de aplicação, de estratégia, de acompanhamentos. Então, eu tento muito explicar isso para o paciente, e hoje eu falo muito sobre essa questão de plano de acompanhamento, né? Poxa, você fala para um paciente...
vou fazer uma consulta, vou te ver daqui 60, 90 dias. Poxa, a dificuldade que ele teve nesse meio do caminho, né? A gente precisa falar sobre planos de acompanhamento. Então, não necessariamente venda é subproduto, mas sobre algumas estratégias que a gente consegue fazer. E eu acho que essa foi a maior crença que eu precisei quebrar para conseguir entender que minha clínica também é uma empresa, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu desconstruí faz pouco tempo e encontrar o equilíbrio do que eu conseguiria vender sem que eu perdesse a essência da medicina, né? Foi difícil, mas hoje eu já consigo equilibrar muito melhor isso. A gente tem um pouco de preconceito com vendas, né? Fala assim, fulano é mó vendedor. Você já fala, ixi, Charlatão. lá vem, mó gogó, mó charlatão, né? Isso mesmo. É ruim. É. Pensando na sua carreira, o que você acha que foi o maior tiro certo, assim, que você deu? A maior vitória que você teve? Eu acho que foi abrir minha clínica, né? Sem dúvidas, era uma coisa que era uma incerteza, assim, eu já tinha, graças a Deus, já tive uma cartela boa de pacientes desde que eu formei. Eu acho que eu sempre tentei ser muito acelerada nas coisas. Eu não fiz uma das minhas especializações sozinhas, eu já fiz 2, 3 juntas. Então, eu sempre fui tentando acelerar as coisas. Só que isso me fez criar uma boa credibilidade também, e muitos dos meus amigos, desde a minha época de faculdade, do meu convívio, viraram meus pacientes, que isso viraram indicações que hoje, se eu for pegar a maior parte dos meus pacientes, 98% dos meus pacientes são indicação. Então, foi gerando essa rede de indicações, né? Então, abrir a minha clínica foi sim um pouco desse tiro no escuro, porque eu, né, não tenho ninguém na minha família que seja médico, ou eu não tinha esse caminho traçado, eu só fui, né, mas graças a Deus hoje eu não me arrependo. Uma das maiores dificuldades era eu achar o ponto onde eu trabalharia só na minha clínica e quando eu pararia de trabalhar para outras pessoas. Porque quando você tá plantando, trabalhar para outras pessoas, é um dinheiro que você tem entrando ali fixo todo mês e te dá essa certa segurança. Só que também, se você não se dedica 100% ao seu negócio, passam coisas, né, que você não conseguia ver por falta de tempo. E querendo ou não, para você criar, você precisa ter tempo. E eu tava nesse looping, onde eu sentia que eu não tinha tempo, mas também não conseguia criar, e estavam passando coisas na minha clínica que eu não percebia. Então, eu acho que foi um tiro certo que eu acabei dando, assim, de também conseguir agora focar só no meu negócio e focar 100% na minha clínica. Parabéns, baita coragem. Obrigada. Se voltasse no tempo, que tiro errado você deu? Qual jogada não foi tão boa? Olha, eu acho que eu sempre fui muito determinada nas coisas que eu quis, assim, né? Seja na profissão, seja na minha especialidade. Se fosse falar algo errado, talvez na minha época de estudo tivesse ido numa escola um pouco melhor para ficar menos tempo no cursinho e formar mais rápido, né? Mas eu sempre fui muito determinada, nunca tive um plano B, assim. Então, mas Isso eu se acho você não importante, passar, sabia? eu também acho. A galera fala, mas tem que ter plano B, mas eu não tinha, nunca Não, eu tive. tô de all-in. Exato, não tem opção de não dar certo. E eu nunca me imaginei não sendo médica, por exemplo. Então, fiquei um tempo no cursinho ali e tal, até passar. Claro, no meio do caminho você pensa 1000 vezes, putz, vai dar certo, o que eu vou fazer, vou desistir. Só que no final, no fundo mesmo, eu sabia que eu não ia, sabe? Então, eu acho que isso foi bem importante e foi o que você falou. Eu acho que é importante muitas vezes a gente não ficar tendo 1000 planos, porque é tudo ou nada muitas coisas na nossa vida, né? E tá normal, é tudo bem você ter dificuldade com as coisas. Não vai vir fácil o tempo todo. Não tem que ser tudo lindo. Eu acho que o mundo da rede social, do Instagram, tudo, trouxe pra gente como se tudo fosse fácil, como se você não pudesse sofrer, como se a tristeza não existisse, a ansiedade não existisse. Cara, tá tudo bem, você tá triste, tá chateado uma hora, você não vai estar bem o tempo todo. E acho que não ter outros planos, entra muito nisso também. É a pessoa entender que se não der certo, tá tudo bem, ela vai tentar de novo e tá tudo bem, sabe? Quais são os seus planos futuros? Qual é o legado? Qual é a visão de futuro da sua carreira, Isabela? Olha, eu percebo muito o quão eu fico feliz em poder
mudar alguma coisa na vida do meu paciente. Eu acho que esse é o principal legado que eu quero deixar na vida de cada um. É poder melhorar, que seja 20% na vida de cada paciente que passa por mim, sabe? Não só no resultado físico, mas na mudança de hábitos. Porque isso vai passar da mãe, que passa pro filho, que passa por geração. Então, eu acho que é deixar um pouquinho dessa mudança, dessa qualidade de vida, de uma vida mais saudável, de uma vida mais plena, assim, né, presente, porque a gente vive hoje num mundo muito ansioso e eu quero poder contribuir na vida dos meus pacientes para melhorar um pouquinho a vida de cada um e isso poder gerar um mundo melhor, né, eu acho que vai ser a minha principal missão aí. Legal. Isabela, durante o nosso papo, teve uma hora que você virou e falou assim, Gustavo, pro meu cliente, o paciente, mudar e criar hábitos, ele tem que querer. Exato. E para a pessoa querer, eu costumo acreditar que ela tem que ter um porquê. Ela entender o porquê dela querer. As motivações. E todo convidado que a gente traz aqui pro nosso podcast, eu sempre dou um livro. Foi engraçado, na hora que eu cheguei aqui, você virou assim, ih, lá vem ele, pra variar, com o livrinho dele debaixo do braço. Eu vi o título, eu ia falar onde você comprou. E eu queria te presentear com esse livro, que é o Encontre o Seu Porquê. Amei! Tem várias perguntas, vários frameworks que talvez possa te ajudar, inclusive, a usar com seus pacientes. Com certeza. Espero que seja uma leitura legal. É de um escritor obrigada. que eu particularmente gosto muito, que é o Simon Sinek. E depois você me conta se foi bom. Obrigada. Tem uma dedicatória que eu escrevi e assim, pra você também. Pra você ver que não é mentira, depois eu até mostro minha anamnese. Eu sempre pergunto, né? As duas principais perguntas que eu faço quando a pessoa fala, por exemplo, o emagrecimento. Eu falo, por que você quer emagrecer? Quais são suas motivações? E o que a sua situação atual hoje impede você de fazer? Né? Porque não adianta nada eu falar sobre números, mas eu preciso entender o que motiva o paciente, porque as motivações são muito diferentes. Depois que eu comecei a fazer essas entrevistas, eu comecei a perceber, claro, existe as principais, autoestima, enfim, mas existe, ver meu filho crescer, longevidade, então tem muitas questões, e para cada pessoa é diferente, não tem jeito. Legal. Mas obrigada pelo presente, adorei. Nada, tomara que você goste. Já vou começar. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, tô como doutora Isabela Cruz, né, meu Instagram, e eu gosto muito de compartilhar ali dia a dia, né, eu falo que eu não tenho o meu Insta da clínica ou o meu Insta pessoal, eu gosto de misturar os dois, porque tentei separar e eu vejo que as pessoas gostam dessa mescla, né. Gente gosta de se conectar com gente, Exato, né? Do que eu faço no meu dia a dia, o que eu acho que entra muito do que fazer aquilo que eu falo para as pessoas fazerem, então, muitas vezes eu posto alguma coisa e falo assim, nossa, mas você faz isso mesmo? Eu falo, não, claro que eu faço, né? Ou se eu tô bebendo alguma coisa, nossa, mas você tá bebendo alguma coisa? Eu falei, gente, eu também sou ser humano, eu bebo também, tá tudo bem, eu só amanhã eu vou treinar um pouco mais. Então, eu tento mostrar muito ali do meu dia a dia, da minha rotina e também compartilhar um pouquinho sobre saúde e longevidade no geral. Isabela, muito obrigado por ter vindo no nosso episódio. Eu que agradeço foi um pelo prazer. Convite, foi ótimo. A gente sabia que ia ter muito assunto, né? Sabia, e eu queria ficar mais 2 horas perguntando, que eu ainda tenho muita dúvidas. Pergunta. Mas é bom quando falta um pouquinho, exato. Porque tem razão para ter um próximo convite. Com certeza. Vamos que vamos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Arrasou. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram, Gustavo_Arantes_, no LinkedIn, Gustavo Arantes, ou através do site da Captas, www.captas.io, e mensalmente aqui no podcast Rumo à Excelência, sempre com conteúdo voltado à liderança, performance, empreendedorismo, vendas. Vai ser sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigado pela presença. Um abraço.